Vamos falar sobre o Acre, Joel? A gente comentou aqui no comecinho do programa a situação do estado, né? Por causa da cheia dos rios, a chuva, né, que atingiu a região. Tem repórter aqui na linha para falar com a gente sobre isso. O Maurício Max é quem está com a gente. O que a gente tem de atualização? Maurício, boa tarde para você. Oi, Maurício, bem-vindo. Que situação de calamidade por aí, hein, querido? Situação muito complicada, Joel, que a gente vem acompanhando todos os anos, cada ano parece que fica pior ainda, né? Toda essa situação de crise humanitária aqui, principalmente nos estados da região norte. Eu falo aqui de Manaus, do Amazonas, mas o assunto é o estado vizinho Acre. Boa tarde, Ana Paula, também, porque subiu para 19 o número de cidades em situação de emergência no Acre. E aí são 22 cidades o total de municípios lá do estado do Acre. Nesse momento são 19 em situação de emergência. Nesse domingo, os municípios que entraram para essa lista foram Manoel Urbano e Rodrigues Alves. Uma comitiva composta pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente, Valdez Góes e Marina Silva, faz uma visita nesta segunda-feira às áreas atingidas pela cheia, e a gente tem acompanhado a coletiva que ocorreu ainda há pouco a respeito das informações preliminares que os ministros deram para a imprensa local a respeito dos investimentos que foram dados pelo governo federal ao estado do Acre, também toda a assistência que tem sido feita nesse momento. E nesse momento o nível do rio Acre chegou à marca de 17,75 centímetros, 17 metros e 75 centímetros na medição das 6 horas de hoje, segundo a Defesa Civil de Rio Branco. Esse é o segundo maior recorde do Acre, e a maior cota foi registrada em 2015, quando a medição chegou a 18 metros e 40 centímetros. Lembrando que são 100 mil atingidos pelo transbordamento dos rios no estado, quase 25 mil desabrigados nesse momento. O governador Gladson Cameli deu uma entrevista na semana passada ao Band News TV, em que diz que essa é uma das maiores crises já vividas no Acre, com base nos dados de ocorrências disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Nas 13 cidades mais críticas, há 83 abrigos públicos, atendendo a mais de 9 mil pessoas desabrigadas nesse momento. Além disso, são 15 mil pessoas desalojadas que tiveram que deixar suas casas e ir para casas de amigos ou familiares e estão nessa situação complicada. Mais atualizações, qualquer informação, a gente volta por aqui também para trazer para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Joel. Ô, Maurício, sabe o que me espanta? É o seguinte, por exemplo, quando você tem um temporal aqui em São Paulo, ruas tomadas pela água, aqueles problemas todos, nós sabemos que isso não se aplica para a cidade inteira, 100% da cidade. Distante disso, algumas regiões vivem esse problema grave aí de cheia. Enchente, água invade casa e o caramba. Agora, essas cidades do Acre, elas estão quase que totalmente debaixo d'água. A cidade de Brasileia, que o Juliano Dipp permanece nela e que fez uma participação conosco aqui na sexta-feira, 80 e tantos % da cidade debaixo d'água. É impressionante. Então, cara, é um problema que às vezes a gente à distância aqui não tem a real noção da gravidade dele. E o que me deixa mais preocupado ainda é saber que eu acho que não há qualquer possibilidade de você fazer obras ali aptas mesmo a mitigarem os efeitos dessas enchentes, que vão continuar acontecendo. Hoje eu ouvi, na matéria que rodamos lá na TV, ô Maurício, algumas pessoas que foram entrevistadas dessas cidades, todas relatando a mesma coisa, que já passaram por isso 4, 5, 6, 7 vezes. Então é um problema recorrente, em cima de uma situação que me parece ser imutável e que, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar uma solução. Você tem que cobrar recurso e tal, como o governo já está apoiando, tanto o governo do estado e o governo federal, mas você tem que ir atrás de soluções para, de fato, resolver o problema. Mas são E eu não áreas consigo ver isso, cara. São áreas que estão em regiões onde tem o extravasamento do rio. Né? Então, não tem muito como evitar, de fato. Mas uma coisa que é boa da gente destacar é que teve uma ação preventiva. Né? Tanto que a gente está falando em desabrigados, desalojados, mas não está falando numa centena de mortes, por exemplo. Houve uma ação preventiva assim que os níveis de monitoramento dos rios apontaram que ia ter uma alta. E aí falaram, opa, vamos lá e tirar essas pessoas de casa o quanto antes para que ninguém morra, para que ninguém fique ali numa situação mais crítica, né, Maurício? Exatamente, bate com esses dados que eu trouxe dos abrigos públicos que foram montados justamente para atender
essas pessoas que ficaram desabrigadas ou tiveram que deixar suas casas. Nesse momento são mais de 9 mil pessoas desabrigadas aí, que estão sendo atendidas em 83 abrigos públicos de cidades que estão com a situação mais crítica no estado do Acre. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você não tem uma solução para o problema. Assim. Você só tem ações paliativas e elas vão continuar assim pelos próximos anos. Mesma coisa, você está com uma infecção violenta lá, você fica tomando só analgésico. Ele até melhora a sua condição. Agora, a infecção continua ali. Enquanto você não tomar um antibiótico, você não vai se ver livre da infecção. E lá no Acre, acho que dá para se aplicar essa comparação que eu fiz. Porque você não consegue pensar em uma solução de fato para o problema. Amanhã, o ano que vem, nós vamos estar falando de novo de desabrigados, pessoas das mesmas localidades que foram levadas para os abrigos e tal, que estão sendo relativamente amparadas. É triste você não ter uma solução. Não é? Sem dúvida. Cara, é muito louco isso. Maurício, muito obrigado. Um abraço para você, viu? Obrigado, Joel, Ana Paula, bom trabalho.